Este é um mapa da Antártica, lar do Polo Sul, uma terra fria e remota coberta de gelo, o quinto maior continente com uma área de superfície de 14.200.000 km², quase o dobro do tamanho da Austrália. Dominado pelo gelo antártico, é um deserto polar sem população nativa. A espessura média do gelo que cobre a Antártica é de 1,9 km. Escondido na vastidão desta terra interminável de gelo, existe um segredo assustador. Ao longo dos anos, expedições exploratórias descobriram coisas inimagináveis neste continente de extremos. O clima é frio, ventoso e seco o ano todo. Apesar de ser o continente mais recentemente descoberto, a Antártica preservou vida vibrante quase alienígena formada sob sua espessa camada de gelo por milhões de anos. O derretimento do gelo e o contato humano revelaram características surpreendentes nesta parte enigmática do nosso planeta, desde micro-organismos únicos e estranhos ao resto do mundo até glaciares estranhos que cantam todos os tipos de coisas perturbadoras. Será que você está curioso o suficiente para descobrir as coisas mais assustadoras e formidáveis que a humanidade encontrou no gelo antártico? Então não perca a chance de saber mais sobre este lugar surpreendente. A descoberta de um mundo escondido a 1.600 pés abaixo da superfície, sob a profunda camada de gelo da Antártica, existe um ecossistema extraordinário que escapou do radar por muito tempo. A ideia de vida existindo a 1.600 pés debaixo do gelo é simplesmente inimaginável, mas assim como muitos outros exemplos, a Antártica nos deixou surpresos novamente. Este mundo escondido está guardado em uma caverna sombria e áspera e foi recentemente descoberto por pesquisadores. O habitat subterrâneo é o lar de enxames de criaturas parecidas com camarões. É localizado abaixo da prateleira de gelo Lassen, uma enorme camada de gelo flutuante ligada à costa leste da Península Antártica. Perto da junção da prateleira de gelo e da Terra havia uma ranhura incomum que chamou a atenção dos pesquisadores. Eles notaram essa ranhura em fotos de satélite e perceberam que era um rio subterrâneo. Com a ajuda de uma potente mangueira de água quente, eles perfuraram cerca de 500 pés abaixo da superfície do gelo e finalmente chegaram à câmara escondida debaixo da Terra. Uma câmera foi enviada pelo túnel para ver o que havia lá dentro e, para sua surpresa, milhares de pequenos pontos borrados na água tornavam impossível observar claramente o entorno. No início, o time pensou que seu equipamento estava com problemas, mas logo eles perceberam que não era o hardware, era a natureza. A lente da câmera foi invadida por crustáceos incrivelmente pequenos chamados Hampton Pots. Os pesquisadores não estavam preparados para isso, nem em suas mais loucas imaginações eles consideraram a possibilidade de encontrar vida tão longe abaixo da superfície. A presença desses animais nadando a 1.600 pés abaixo da superfície indica claramente que um processo notável de ecossistema está em andamento. O time inteiro ficou animado com este avanço. Os especialistas suspeitaram da presença de uma enorme rede de rios, estreias e lagos sob a Antártica, mas estudar as características deste continente não é tarefa fácil. O time explicou que a caverna não parecia nada com o que eles haviam previsto. O teto da câmara tinha uma forma irregular com muitas inclinações íngremes e paredes irregulares. A equipe percebeu que a coluna de água subterrânea estava dividida em 5 camadas diferentes, com cada camada fluindo em uma direção diferente. Felizmente, eles chegaram ao rio enterrado alguns dias antes da erupção do vulcão Ungertonga Ungerpai. Os sensores colocados na superfície de gelo registraram ondas de pressão da explosão se movendo através da caverna escondida. Isso significa que até mesmo eventos a milhares de quilômetros de distância podem afetar câmaras subterrâneas, mostrando que tudo no planeta está interconectado. Outra descoberta fascinante foi o glaciar cantante. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que a enorme prateleira de gelo antártico chamada Ross Ice Shelf estava produzindo um som de zumbido. Eles analisaram dados sísmicos de 34 sensores altamente sensíveis colocados sob a superfície de neve do glaciar. A camada superior de neve estava vibrando continuamente devido aos ventos ativos, causando um zumbido sísmico a uma frequência de 5 Hz. As características do som foram alteradas por eventos como tempestades ou derretimento que impactaram a superfície de neve. O autor principal do estudo, Julian Chaput, comparou o som a uma flauta soprada constantemente. Tempestades e eventos de aquecimento também foram observados mudando a forma de dunas de neve. Isso levou a mudanças sutis na altura desse som. Os cientistas pensam que monitorar este som do Ross Ice Shelf pode ajudá-los a acompanhar deslocamentos na superfície de forma remota. Usando isso, os cientistas poderão ter uma visão mais clara da estabilidade do Ice Shelf, descobrindo se ele é vulnerável e quando pode desabar. Essa canção pode não ser audível ao ouvido humano,
mas é uma ferramenta excepcional que podemos usar para monitorar o ambiente e seus efeitos na plataforma de gelo. É incrível como a maior peça de gelo do mundo está nos falando. Será possível que um dia encontremos uma geleira cantando canções que os humanos também possam ouvir? Qualquer coisa é possível nesta terra gelada e misteriosa. Micro-organismos que comem madeira e óleo. Existem cerca de 100.000 espécies conhecidas de fungos no mundo, mas Robert Blanchett, um patologista de plantas com 58 anos na Universidade de Minnesota, descobriu 3 novas espécies em um lugar que ninguém imaginaria. Ele encontrou essas 3 espécies se alimentando de tesouros históricos na Antártica. Os infames exploradores britânicos Ernest Shackleton e Robert Scott construíram 3 pequenas cabanas durante sua expedição pela Antártida entre 1901 e 1915. Eles estavam tentando alcançar o Polo Sul. Essas cabanas são os únicos vestígios da primeira tentativa da humanidade de explorar e habitar esse continente gelado. Dentro dessas cabanas há artefatos como recortes de jornal, latas de comida e roupas que Shackleton, Scott e sua equipe deixaram para trás. Os conservacionistas perceberam que as tábuas estavam apodrecendo e as caixas de madeira estavam cobertas de manchas pretas. Na década de 1990, Robert J. Koestler, diretor do Instituto de Conservação do Museu da Smithsonian Institution, procurou o auxílio de JET. Antes disso, não havia registro de fungos que degradam madeira nativos da Antártida, já que os fungos tendem a preferir um clima mais quente. No entanto, Blanchett ficou surpreso ao descobrir que o DNA dessas 3 espécies de fungos encontradas nas cabanas era diferente de qualquer outra espécie temperada. Não havia chance de os exploradores terem levado os fungos para a Antártida, então as 3 cabanas estavam sendo atacadas por espécies nativas. Os pesquisadores ficam surpresos com a resistência dessas espécies de fungos e como elas conseguem prosperar em um dos ambientes mais hostis do mundo. Em estudar esses fungos, Blanchett fez outra observação revolucionária. Uma das espécies nativas da Antártida está aparentemente consumindo o petróleo derramado dos recipientes de combustível que Scott deixou para trás. Isso poderia significar uma solução biológica e amigável ao meio ambiente para derramamentos de petróleo. Falando em fungos que comem óleo, você sabia que várias espécies de bactérias também foram identificadas como capazes de degradar produtos de petróleo? Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Putra, Malásia, em colaboração com colegas do Centro Nacional de Pesquisas Antárticas da Universidade de Himalaia, isolou com sucesso 2 espécies únicas de bactérias capazes de degradar diesel. Essas linhagens foram descobertas na costa de Scott na ilha de Ross, embora não seja a primeira vez que alguém encontra espécies bacterianas capazes de degradar hidrocarbonetos na Antártida. Essas 2 espécies foram isoladas a partir de amostras de solo próprio. Os pesquisadores também analisaram as condições que podem maximizar sua atividade de degradação de diesel. Ambas as linhagens eram bastante resistentes e capazes de suportar uma ampla gama de temperaturas, pois são nativas da Antártida e são capazes de tolerar todos os tipos de condições extremas. A descoberta dessas linhagens bacterianas resistentes nos faz questionar que tipo de criaturas fortes e resistentes ainda estão escondidas atrás dessa grande cortina de gelo. Talvez a humanidade possa se beneficiar desses micro-organismos desconhecidos. Allen Hills 84001 é o nome dado a um fragmento de um meteorito marciano encontrado em Allen Hills, Antártida. Uma equipe de caçadores de meteoritos americanos do projeto ANSMET descobriu esse meteorito em 27 de dezembro de 1984, pesando 1,93 kg. A cor do terreno antártico torna fácil identificar coisas que pareçam não pertencer ao local, o que é uma localização privilegiada para caçadores de meteoritos em busca de pedras que caíram do espaço. Pesquisadores da equipe ANSMET visitam a Antártida anualmente. Até agora, encontraram algumas pedras incríveis. Allen Hills 84001 é uma dessas pedras. Foi encontrado por Roberta Skor, gerente de laboratório da Antarctic Meteorite Laboratory do Johnson Space Center, na Icefield Oeste de Allen Hills. Os especialistas acreditam que é um dos meteoritos mais antigos de origem marciana, mas cristalizado a partir de rocha marciana derretida há cerca de 4.091 bilhões de anos atrás. A análise química desse meteorito fornece evidências de que houve água líquida na superfície de Marte no momento da sua origem. Em setembro de 2005, a origem de ALH 84001 foi compartilhada com base nos dados obtidos pelo Mars Global Surveyor e pelo 2001 Mars Odyssey Spacecraft. Os dados indicam que o EOS Chasma Navalis Marineris é a fonte desse meteorito.
Os cientistas acreditam que esse pedaço de rocha foi expulso da superfície de Marte pelo impacto de um meteoro há cerca de 17 milhões de anos atrás. De acordo com as técnicas de datação radiometórica, foi encontrado que a ALH 84001 chegou à Terra há cerca de 13 mil anos. Este meteorito de Marte atraiu mais atenção do que qualquer outro por ter marcas biológicas potenciais, pois é o único meteorito que veio de Marte molhado. Em 1996, um grupo de cientistas afirmou ter encontrado evidências nesse meteorito de que existiam fósseis de bactérias marcianas preservadas dentro dele. Esse anúncio de vida extraterrestre potencial causou um debate quente, com muitos chegando a conclusões precipitadas. No entanto, essa teoria controversa foi rapidamente rejeitada pela maioria da comunidade científica. Embora esse meteorito não tenha carregado bactérias marcianas fossilizadas, isso não significa que não haja mais lá fora escondendo micro-organismos alienígenas em sua essência. Caindo como uma cachoeira sangrante, essa água vermelha que escorre do glaciar Taylor na MC Moore do Dry Valley da Antártida é provavelmente a descoberta mais intrigante feita nessa região. Ela foi avistada pela primeira vez em 1911 por Griffith Taylor, um geólogo australiano que também foi o primeiro a explorar esta vale. O líquido vermelho profundo que surge da boca do glaciar Taylor manchou o gelo ao redor. Inicialmente, os cientistas atribuíram a cor sanguínea desta cachoeira a algas vermelhas, mas mais tarde descobriram que havia algo por trás deste jorro sinistro de sangue no meio do nada. Recentemente, os pesquisadores anunciaram que descobriram a verdadeira razão da cor vermelha desta cachoeira. Usaram a radiosonografia para ver as características que estavam sob o glaciar. Isso ajudou a localizar a fonte deste rio supersaturado de vermelho. Resulta que leva 1,5 milhão de anos para viajar através do glaciar e emergir esparsamente das pequenas peixes no gelo. Então, qual é a fonte desta água? É um lago de salmoura rico em ferro coberto por 400 metros de gelo, escondido sob a rocha. A natureza desta piscina subglacial ainda é um mistério, mas oferece uma maneira de estudar a vida microbiana subterrânea na região sem precisar perfurar profundamente na capa de gelo polar. Explicou-se que esta piscina foi selada há cerca de 1,5 a 2 milhões de anos e pode ser considerada uma espécie de cápsula do tempo. Ela isolou a população microbiana nativa antiga por muito tempo, o que permitiu que esses organismos evoluíssem independentemente. Isso explica como esses micro-organismos conseguem sobreviver em um ambiente extremo quando a Terra estava completamente congelada. É justo supor que muitos lagos como este existam sob a superfície congelada da Antártida e sejam lar de micro-organismos sobre os quais não temos ideia. Este buraco assustador, com tamanho semelhante à Irlanda, foi avistado pela primeira vez em 1974 perto do gelo antártico. O buraco acabou fechando 2 anos depois, em 1976, e é conhecido como a Polinéia Weddell, causando surpresa entre cientistas do mundo inteiro. Este buraco abriu novamente depois de ficar fechado por 40 anos, comportamento estranho que desafiou a comunidade científica e ainda é incapaz de explicar. De acordo com Kent Moy, físico da Universidade de Toronto, este buraco notável está localizado a centenas de quilômetros da borda do gelo e não teria sido descoberto se não fosse pelas imagens de satélite. Parece que alguém fez um buraco no gelo. Depois de ficar fechado por 4 décadas, o buraco abriu brevemente em 2016 e logo sumiu novamente. A Polinéia Weddell tem cerca de 31 mil milhas quadradas em seu pico, o que é 2 vezes o tamanho dos Países Baixos. Os cientistas ainda não sabem muito sobre o que está causando este buraco estranho abrir e fechar, mas esperam usá-lo para aprender mais sobre mudanças climáticas. Uma pesquisa liderada pela cientista Diana Francis, da NYU Abu Dhabi, desvendou o mistério de outra Polinéia, chamada Maldirise Polinéia, que foi descoberta em setembro de 2017 no centro de um pacote de gelo no Mar de Lazarev, na Antártida. As observações de satélite e os dados de reanálise mostraram que ciclones com ventos agressivamente fortes sobre o pacote de gelo forçaram o gelo a mudar em direções opostas, o que levou à abertura desta Polinéia de 9.500 km². Antes de 2017, a única Polinéia conhecida era a Weddell Polinéia, capturada por satélite na década de 1970. De acordo com Francis, estas polinéias são capazes de impactar o clima e mais aparecerão devido ao aquecimento global. A ocorrência destes buracos é tão assustadora quanto intrigante. Imagine como buracos imensos aparecendo em toda a superfície de um continente poderão impactar o equilíbrio de nosso sistema natural, sem mencionar buracos enormes que simplesmente se fecham e abrem a seu próprio critério. É apenas assustador.
Cientistas descobriram múltiplas espécies de micróbios, crustáceos e peixes estranhos parecidos com extraterrestres nas águas escondidas da Antártida. Levou anos para perfurar a camada de gelo da bacia de Ross e alcançar essas formas de vida, e apenas uma década atrás se acreditava que nada poderia sobreviver embaixo dessas massivas camadas de gelo da Antártida. As criaturas recém-descobertas incluem muitas espécies de peixe com olhos relativamente maiores. Isso pode ser porque esses animais precisam viver e navegar na escuridão. Alguns desses peixes eram laranja, outros eram pretos, mas o mais impactante e o maior entre eles era totalmente transparente. Isso mesmo, os exploradores descobriram uma espécie de peixe com a pele completamente translúcida, e todos os órgãos internos desse animal são visíveis através de sua pele. Para dizer o mínimo, os biólogos ficaram surpresos com essa descoberta. É a primeira visão da vida abaixo do gelo neste terreno congelado e difícil no mundo, que antes era considerado um pedaço inútil de gelo e foi ignorado pela humanidade. O projeto de pesquisa de acesso subglacial da corrente de gelo Viris merece o crédito por essa descoberta. Este projeto é uma colaboração interdisciplinar de mais de 40 cientistas. Eles usaram um furador de água quente para perfurar 740 metros de gelo. Depois que o buraco foi perfurado, eles baixaram um submersível controlado remotamente para obter uma visão. Esses robôs enviaram imagens e vídeos da vida abaixo da camada de gelo. Eles ainda não estão totalmente certos se o peixe transparente é uma espécie única ou não. Esses peixes translúcidos não têm muitos companheiros nas águas da Antártida. De fato, de acordo com Reinhold Enel, um biólogo do Instituto Johann Heinrich von Thun da Alemanha, eles constituem 91% da biomassa total e 77% das espécies lá embaixo. A pressão e o movimento criados pelas camadas de gelo combinados com o calor geotérmico fornecem a esses peixes água que é constantemente de -2 graus Celsius. Isso indica que os peixes se adaptaram ao seu ambiente para sobreviver em condições extremas. Os cientistas do projeto Vizard atribuem seu sucesso evolutivo à adaptação. Eles possuem glicoproteínas antifrio em seus corpos que impedem que os fluidos dentro deles congelem nas temperaturas abaixo de zero do ambiente circundante. Os geólogos convencionais raramente consideram a possibilidade de humanos antigos se estabelecerem na Antártida, devido ao seu clima hostil que mal consegue suportar a vida, mas de vez em quando há descobertas que fazem com que eles reconsideram esta teoria. Uma dessas descobertas estranhas são pirâmides que parecem ter sido construídas por humanos. Esta descoberta é relativamente recente. Imagens de satélite capturadas em 2016 revelaram uma estranha formação saindo do gelo. Alguns pesquisadores acreditam que estas são definitivamente pirâmides feitas pelo homem. Há múltiplos relatos de enormes pirâmides sendo avistadas na Antártida, brotando retas do gelo e neve. Elas parecem quase exatamente como as do Egito, mas na verdade, essas pirâmides antárticas são muito maiores que as grandes pirâmides do Egito. Foi encontrado que uma dessas enormes pirâmides tem uma base perfeitamente quadrada medindo 2 km² em cada direção. Essa incrível revelação suscita a suspeita de que nossos antepassados eventualmente chegaram ao continente antártico em algum momento da história. Algumas pesquisas suspeitam até mesmo de que eles se estabeleceram lá. No entanto, a presença de uma pirâmide feita pelo homem enterrada sob as montanhas de gelo e neve é difícil de aceitar. Como uma estrutura tão enorme foi construída na superfície de gelo antártico? Quando foi construída e por quem? De acordo com os geólogos, a Antártida está enterrada sob gelo há milhões de anos, mas evidências foram encontradas nesta terra congelada e desolada que indicam que pode ter estado livre de gelo em áreas específicas até cerca de 4.000 a.C. Muitas histórias da Polinésia nos contam sobre pessoas que conseguiram chegar ao continente antártico. Todas essas histórias foram compiladas por um acadêmico francês chamado Argaud. Este livro se chama Fora da Antártida. Essas histórias descrevem uma terra mística com pedras brancas jorrando água para fora, provavelmente icebergs, e muitas outras criaturas, como pinguins. A terra descrita nas histórias é bastante semelhante ao que conhecemos como Antártida. As pessoas da Polinésia acreditam que este é o local de onde nossos antepassados originariamente vieram. Há 2 décadas, em 1985, um crânio estranho foi encontrado na praia de Yamana, no Cabo Sheriff da ilha South Shetland da Antártida. Ele foi descoberto perto dos restos de um osso do fêmur em um acampamento de seladores na costa da praia no início do século XIX.
Ambos estes ossos pertencem a uma mulher indígena do Chile, que tinha pouco mais de 20 anos quando morreu, entre 1819 e 1825. Esses ossos são os restos humanos mais antigos encontrados na Antártida até agora, o que significa que ela foi uma das primeiras exploradoras a pisar nesta parte inabitável do nosso planeta. Estranhamente, ela foi encontrada no acampamento de seladores durante o tempo em que estava viva. Mulheres seladores eram inéditas, e não há documentos que possam fornecer informações sobre por que e como uma jovem da Chile estava na Antártida. A idade deste crânio de 200 anos coincide com o início da exploração humana neste continente e é uma descoberta arqueológica transformadora. Em cerca de 30 a 35 anos, esses ossos poderão se tornar a base de reivindicações territoriais para este continente gelado. Muitas nações do mundo estão secretamente se preparando para reivindicar estas dunas de neve e planícies congeladas como suas propriedades. O que as pessoas consideram desperdício congelado pode se tornar motivo de futuras guerras. O Sistema de Tratado Antártico, assinado em 1959, concede à Antártida o status de reserva natural dedicada à paz e à ciência, proibindo todas as atividades relacionadas aos recursos minerais do continente. No entanto, o protocolo permite a revisão deste tratado em 2048, e há uma chance de que a proibição de extração de recursos minerais possa ser revogada. Até agora, 7 países apresentaram reivindicações sobre a terra antártica, incluindo Argentina, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. O crânio da mulher chilena pode não ter muito peso legal, mas se o Chile conseguir provar que sua gente começou a viver na Antártida antes dos outros, eles poderiam ter uma posição mais forte nas negociações. É incrível como ossos de 200 anos se tornam uma ferramenta política para reivindicar a posse do continente. Os buracos de gelo misteriosos, inicialmente observados por um explorador sueco viajando na camada de gelo da Groenlândia em 1870, são chamados de buracos de Cryosinite. O nome vem de cryo, que significa gelo, e conite, que significa poeira. Esses buracos cilíndricos cheios de água frequentemente aparecem na superfície de glaciares. Há depósitos de sedimentos escuros no fundo desses buracos. Acima desses sedimentos, os buracos contêm água derretida, partículas minúsculas de rochas, fuligem e micróbios que se combinam para formar criosinite, que é depositado em neve, glaciares e camadas de gelo. O acúmulo disso leva à formação de buracos. O criosinite também pode conter poeira de desertos continentais ou terras agrícolas localizadas a milhares de milhas de distância. Partículas de emissões de usinas de energia e erupções vulcânicas também encontram o caminho para a Antártida e depositam-se nesses buracos. Esses materiais escuros tendem a absorver calor da luz solar, o que leva ao derretimento do gelo abaixo deles, o que por sua vez leva à formação de buracos cilíndricos longos. O criosine afunda nesses buracos, criando uma camada interna preta no fundo, conforme continua a derreter ainda mais para dentro do gelo. Durante a temporada de verão, esses buracos são preenchidos com água, o que fornece as condições perfeitas para micro-organismos adaptados ao frio e pequenos animais que prosperam nesse microhabitat. É incrível como a natureza está encontrando maneiras criativas de apoiar a vida na região antártica. Vermes monstruosos encontrados nas águas da Antártida. Este verme de 8 polegadas tem um corpo oval cercado com cerdas douradas que brilham com suas presas afiadas. Mas parece um enfeite de Natal se os enfeites de Natal fossem feitos nas profundezas do inferno. Esta criatura extraordinária é chamada de Ologisca gigantea. Estas mini-monstros estão se tornando tendência online e, francamente, assustando a massa. Embora habitem geralmente as águas do Oceano Sul perto da Antártida, pertencentes a uma classe de poliquetos marinhos, eles são frequentemente chamados de vermes com cerdas. Estes vermes usam suas cerdas para nadar, rastejar no fundo do oceano e até mesmo se defender contra predadores. Há muito pouca informação disponível sobre o comportamento e as características biológicas deste estranho verme, que foi descoberto pela primeira vez em 1939. O que parece ser a cabeça de gigantea é na verdade um probóscide de retrátil que se estende para fora a um comprimento de cerca de 2 polegadas quando o verme está se alimentando. O verme frequentemente retorna este probóscide para dentro e o dobra em seu corpo. As presas afiadas deste verme em escala inteira indicam que ele sobra ou se alimenta dos restos de outros animais menores. Uma foto circulando no Facebook mostra um espécime com sua mandíbula estrudida, que foi avistada no Oceano Antártico a uma profundidade de 520 a 670 metros.
Os corpos destes vermes são cobertos por escamas chamadas eletra que servem como armadura e equipamento de camuflagem. De tamanho semelhante a um rato ou um esquilo, os vermes com cerdas desempenham um papel vital no ecossistema do oceano. Como qualquer outra espécie de verme, os camarões são os maiores predadores deste verme alienígena que vive nas profundezas do oceano. Vermes são criaturas bastante resistentes, distribuídas em uma ampla variedade de habitats ao redor do mundo, e podem sobreviver em todos os tipos de ambientes extremos, incluindo fontes hidrotermais e temperaturas abaixo de zero nas águas da Antártida. A verdade é que as mudanças climáticas estão fazendo com que a camada de gelo da Antártida derreta muito mais rapidamente do que antes, e esta camada derretida está revelando os segredos surpreendentes deste continente isolado com cada dia. Gostaria de saber sua opinião sobre estas impressionantes descobertas na Antártica e, além disso, gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, para receber mais informações e ficar por dentro das novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.